Você viu o nome da série, não viu? Por que continuar ela? Por que continuar falando sobre o orgulho? Bom, eu tenho duas razões. A primeira, a citação de Jonathan Edwards. Ele disse: "O meu coração é um poço infinito de orgulho." E a segunda, um pregador chamado Robert Murray M'Cheyne disse certa vez: "Eu sei que sou orgulhoso. E eu sei que ainda não sei nem metade do problema." O orgulho não é só achar-se melhor do que os outros, que foi o tema do nosso vídeo anterior nessa série. Se você não assistiu, vai estar aqui na descrição para você assistir. Mas o orgulho também pode se manifestar de muitas outras maneiras. E hoje nós vamos falar sobre o tadinho de mim, que é aquele orgulho mascarado de falsa humildade. O que nós chamamos de autocomiseração. A autocomiseração é um sentimento de autopiedade, ou, segundo o dicionário, é ter pena de si mesmo. Essa não é uma manifestação do orgulho muito clara, mas ela vai ficar mais clara a partir do momento que a gente pensar mais sobre ela. Stuart Scott, no seu livro Do Orgulho à Humildade, esse daqui, ele diz o seguinte, na manifestação número 6 do orgulho: a pessoa orgulhosa focaliza-se na falta de talentos e habilidades. A pessoa orgulhosa talvez não se considera absolutamente orgulhosa, porque está sempre se considerando menor que os outros. Mas isso ainda é evidência de orgulho, porque tal pessoa está centralizada em si mesma e deseja que o seu eu seja elevado. Ter uma atitude de "ai de mim" é autopiedade, que implica em orgulho. A pessoa que tem a autocomiseração é aquela que superenfatiza suas dificuldades, a sua inferioridade em relação aos outros, ou a sua falta de coisas, como falta de beleza, ela não se vê como tão bonita, ou a falta de dinheiro, ela sempre fala sobre pessoas mais ricas ou têm mais condições do que ela, ou a sua falta de voz, né? Ninguém me ouve, eu nunca tenho espaço, nunca sou ouvido. E junto com essa manifestação do orgulho, normalmente vem a próxima manifestação, manifestação 29 do orgulho. Stuart Scott diz: essa pessoa ela costuma usar táticas para chamar a atenção. Ele diz: uma pessoa orgulhosa pode tentar chamar a atenção para si mesma através do vestuário, do comportamento esquisito, mostrando-se rebelde, sempre falando sobre os seus problemas, etc. Ou seja, a pessoa orgulhosa que fica com essa autocomiseração normalmente é aquela que fica emburrada, esperando alguém vir acudi-la, ou ela demonstra, quando ela não está bem fisicamente, ela demonstra estar doente para que todos sintam dó dela. Então, basta um resfriado, ela sempre está falando de forma nasalada, de propósito, ou de uma forma que as pessoas vejam: poxa, ela está doente, tadinha, o que eu posso fazer para ajudá-la? Sempre com uma cara, né, de que está sofrendo. E, geralmente, essa pessoa vive murmurando, sempre falando dos seus problemas ou das dificuldades da vida, como a vida está difícil. O orgulho aqui, nessa manifestação do tadinho de mim, está ligado ao sofrimento. O orgulhoso odeia sofrer e, por isso, precisa mostrar que está sofrendo. Então, no fundo, ele só pensa em si mesmo, porque ele gostaria de não estar sofrendo, pois ele merece estar bem, segundo a sua própria concepção. Stuart Scott vai além e ele diz na manifestação 26 do orgulho: essa pessoa também tem problemas com a inveja, ela costuma ser invejosa ou ciumenta. Ele diz: frequentemente, quando a pessoa orgulhosa não goza os mesmos benefícios, ela tem muita dificuldade em se alegrar com as bênçãos ou o sucesso dos outros. O orgulhoso, então, ele pensa que ele merece mais do que ele tem e que os outros não. Como assim eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldades, eu não tenho aquilo e os outros têm o que eu não tenho, né? Ela pode fazer isso de uma forma um pouco velada, às vezes denegrindo a imagem de alguém ou falando, né, com um certo desdém, ironia, né, que ela merecia estar no lugar do outro, que eu faria melhor no lugar do outro. Tudo isso, todas essas marcas são manifestações de orgulho no nosso coração. Você percebe? Não é só achar-se melhor do que os outros, mas é o próprio fato de ficar falando que é inferior, de que não é tão bom assim,
revela um orgulho no nosso coração. Existe um exemplo na Bíblia que não é tão claro, mas fica claro em 1 Samuel capítulo 15, que é o rei Saul. O rei Saul, a gente sabe que ele foi desobediente, ele começou até que bem, mas ele acabou caindo em pecado 2 vezes e o reino foi retirado de suas mãos, ele foi substituído pelo rei Davi. No capítulo 15, Samuel havia dito para que Saul exterminasse Agag, que era o rei dos amalequitas. Eles eram um povo inimigo de Deus e não era para ele pegar nenhum despojo, mas Saul desobedeceu e ainda colocou-se como certo na história. Ele pegou os despojos para servir ao Senhor, ele claramente desobedeceu a ordem de Deus. Nos versículos 24 e 25, ele demonstra uma certa autopiedade, autocomiseração. Ele diz assim o texto: Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Olha aí, ele parece que está arrependido. Ele diz várias vezes que pecou, e ele fala por detalhes o que ele havia feito: temeu o povo, não ouviu o Senhor, transgrediu o mandamento. Ele pede para que o pecado dele seja perdoado e para que ele volte para adorar o Senhor. Parece que ele está, ele está contrito, está falando que ele não é bom, que ele fez o mal, e ele enfatiza bastante isso. Ele faz isso algumas vezes. É um senso de autopiedade, né? Está vendo que é uma linha tênue entre estar arrependido e dizer que pecou e ter uma postura de tadinho de mim. No versículo 27, olha o que ele faz. Quando Samuel se virou para ir embora, porque Samuel disse que ele havia rejeitado o Senhor, né? E Deus havia rejeitado ele como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Ou seja, ele agora não só faz uma autopiedade, mas a gente vê o coração de Saul. Ele não estava preocupado com agradar o Senhor e realmente se arrepender do seu pecado. Ele estava preocupado em perder o reinado, ou seja, com as consequências dos seus atos. Então, na verdade, ele queria agora chamar atenção para si. Tanto é que ele fisicamente pega pelas vestes de Samuel e rasga elas, não deixando Samuel ir embora. Ou seja, mais uma manifestação do orgulhoso. O orgulhoso não apenas faz a autocomiseração, ele é autopiedoso, tem pena de si mesmo, mas ele tenta chamar atenção de alguma forma para si, ao invés dele ficar quieto e ir lá, voltar para o seu lugar em humilhação diante do Senhor em oração. E aí no versículo 30 fica mais claro ainda a postura de arrogância de Saul. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Ele diz mais uma vez que pecou. Olha a ideia da autopiedade, né? Mas ele não só diz: pequei, vou arcar com as consequências do meu pecado. Ele diz: não, honre-me. Ele deseja ser honrado. Ele deseja ter mais. Ele não pode perder aquilo que ele tinha. Esse é um exemplo claríssimo de orgulho na Escritura. O fim do orgulhoso é o fim de Saul, a reprovação divina. Como não ser reprovado por Deus? Como lutar contra o orgulho? Arrependimento. A Bíblia chama a gente a se arrepender desse orgulho, dessa falsa humildade, de dizermos que somos pecadores, quando na verdade estamos só acobertando o nosso orgulho. Como vencer então o orgulho? Stuart Scott vai trazer a moeda oposta, o outro lado da moeda, que ao invés de autocomiseração, nós precisamos praticar o autoesquecimento. Tim Keller, no seu livro Ego Transformado, ele diz uma das frases mais importantes sobre o assunto. Ele diz: não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. A verdadeira humildade é pensar menos em mim mesmo. Esse é o autoesquecimento. Ao invés de eu ficar falando quão ruim eu sou, quanto tadinho de mim, o humilde é aquele que se esquece a si mesmo. Ele simplesmente para de pensar em si. Ele entende que foi perdoado por Deus e agora ele está satisfeito no Senhor. Ele não precisa que as pessoas fiquem olhando para ele. Ele não precisa chamar a atenção. E ele é contente com aquilo que Deus lhe deu. Stuart Scott vai deixar isso mais claro em 3 manifestações importantes da humildade. Ele diz, manifestação número 9, a pessoa que é humilde, ela tem uma visão exata de seus talentos e habilidades.
A pessoa humilde não se queixa do fato de que não é talentosa como os outros. Também não exagera a respeito das suas próprias habilidades. Paulo disse isso aos Romanos, capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, pensar em si mesmo, não mais, não menos, mas pensar menos em si mesmo. Tem mais uma manifestação, manifestação número 13. O humilde é aquele que prefere os outros do que a si mesmo. A pessoa humilde, segundo o Scott, deseja colocar os outros antes de si mesmo, sem levar em conta primeiramente os seus próprios direitos e interesses. Romanos 12 ainda, Paulo diz no versículo 10, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O orgulhoso dá preferência a si, o humilde dá preferência aos outros. Mais uma manifestação da humildade. Manifestação número 22. Stuart Scott diz que a pessoa humilde, ela sente-se verdadeiramente feliz pelos outros. Em suas palavras, a pessoa humilde alegra-se com os outros quando coisas boas lhe acontecem. Ela está consciente de que Deus tenha a abençoado imensamente, confiando nele em relação ao que ela não tem. Paulo diz ainda no capítulo 12 de Romanos, verso 15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa é a postura da humildade. O remédio, de verdade, para essa autocomiseração é o autoesquecimento. E o maior exemplo na Escritura de autoesquecimento não é Saul, o rei imperfeito, mas é Jesus, o rei perfeito. Foi o que o Senhor Jesus fez enquanto ele sofria, levando aquela cruz pesada, após as chicotadas, blasfêmias, insultos e abandono dos discípulos. Ele não abriu a boca para falar do quanto ele estava sofrendo. Ele não disse, ai de mim, sendo que ele tinha todo o direito de fazê-lo. Ele não chamou a atenção para si mesmo, tendo um comportamento esquisito e gritando de dor e chamando e berrando, pedindo ajuda. Não, não. Ele teve tempo para, pendurado no madeiro, cuidar da sua própria mãe e dizer para João cuidar dela. Ele teve tempo para orar, não pedindo a Deus, Deus, me socorre, mas orar para que o Senhor, o Pai, perdoasse os seus inimigos, porque eles não sabiam o mal que estavam fazendo. Então, o Senhor Jesus é o exemplo de humildade, porque ele teve o autoesquecimento. Você quer vencer a autocomiseração? A verdadeira humildade está em reconhecer a sua autocomiseração e correr para o Senhor Jesus, porque nele nós podemos esquecer de nós. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.